O Botafogo é finalista da Libertadores 2024 desde a semana passada. Foram 7 dias de espera para que o jogo de hoje apenas confirmasse aquilo que vimos na última quarta-feira no Newton Santos. Uma grande diferença de uma equipe em relação à outra. Porém, o Botafogo passou por alguns sustinhos em Montevidéu. Alguns esperados, alguns dentro da expectativa, dentro do pacote, outros não. E é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Like, se inscreva, ative o sininho, se inscreva aqui no canal da TNT. No primeiro tempo, o Botafogo claramente deu a bola ao Peñarol, o Botafogo se defendeu, abdicou de jogar, a gente pode dizer isso, o Botafogo entrou no primeiro tempo para não jogar. Rifar a bola, afastar, contar com boas intervenções da sua dupla de zaga, especialmente do Bastos. Em compensação, essa estratégia trouxe alguns problemas, porque o Botafogo não conseguia ter uma saída de contra-ataque, o Peñarol ficava rondando a área, o Peñarol ficava dominando essa bola no meio-campo, com muita liberdade do Léo Rodrigues pelo lado direito, e tudo passava por ele, os cruzamentos, as bolas invertidas, e isso foi deixando o jogo um pouco mais arriscado para o Botafogo. Verdade que dos 21 aos 29, o Botafogo teve 3 oportunidades de gol. Uma bola parada com o Alex Telles, um lance do Savarino que começou numa jogada de lateral e uma chance com o Tiquinho. Mas o Peñarol era, no primeiro tempo, e já era de se imaginar, a equipe que conseguia propor o jogo, ditar o ritmo, mas sem grande perigo, sem um bombardeio ao gol do John. Só que aí sai um chute do meio da rua do Baez, que o John não consegue pegar. O John, para mim, teve uma noite muito ruim, muito insegura hoje no Uruguai. Mas eu não coloco necessariamente esse primeiro gol na conta dele, não. Logo depois desse gol, tem um lance de barata voa, o John sai mal, lance de bola parada do Peñarol, o Danilo vai cortar, a bola bate no Marlon Freitas, quase entra contra. Um momento em que o estádio vem numa maré de euforia e o Botafogo dá uma descontrolada, dá uma desconectada, dá uma desarrumada. E o John vinha passando muita insegurança para a defesa do Botafogo. Não gostei da noite do John. Não sei se o fato de ter jogado pendurado pesou de alguma maneira, mas algumas saídas inseguras. E eu vou falar do John no segundo gol do Peñarol, que eu acho que poderia ter feito coisa melhor. Então, o Botafogo, o pecado do Botafogo no primeiro tempo foi não ter colocado a bola no chão. Porque quando vem o segundo tempo, aí é verdade que com um homem a mais, porque o Aguerre, de uma maneira pouquíssimo inteligente, pisou do John depois do apito final do primeiro tempo e foi merecidamente expulso, merecidamente pelo gesto agressivo e pela falta de inteligência de cometer o erro que cometeu. O Botafogo, com mais espaço e um pouco mais tranquilo na volta do intervalo, começou a botar a bola no chão. E mesmo sem vários titulares, uma coisa a gente também precisa ressaltar, essas dificuldades que o Botafogo encontrou no primeiro tempo também se devem às ausências dos seus principais jogadores de criação, articulação, lucidez, velocidade. O Botafogo começou o jogo sem Almada, o Botafogo começou o jogo sem Luiz Henrique, sem o Igor Jesus, que tem uma movimentação muito diferente da movimentação do Tiquinho no ataque, sem o Gregory, que é um pilar de marcação do meio-campo, que também auxilia muito na saída. Então, esses jogadores fizeram falta. E aí o Botafogo entendeu que precisava poupá-los por causa dos cartões, o risco de perdê-los para a final. Com isso, ele perderia a qualidade e faria um jogo mais pobre do ponto de vista técnico. Dentro da estratégia, você vai para o intervalo perdendo por um gol, ferimentos leves. E aí, quando tem a expulsão do Aguerre, mais espaço, dá para botar a bola no chão, dá para jogar, e o Botafogo vai começando a se soltar no segundo tempo, principalmente por ter também a entrada do Almada. Tem uma chance com o Marlon Freitas logo de cara, tem o pênalti, que o árbitro desmarca, porque realmente a distância era muito curta do Tiquinho para o zagueiro do Peñarol, não tem um movimento antinatural ali. O problema é que ele já tinha pitado e o Vitinho ia seguir na jogada e ia fazer o gol. Vitinho, que minutos antes tinha cometido um erro grave, deu passe no pé do companheiro, perdeu a bola, ataque do Peñarol, cartão amarelo. Erro do início ao fim na jogada. Precisou ser substituído pelo Ponte. O Ponte faz o que faz, que é inacreditável. Só que é depois do Botafogo tomar o segundo. O Botafogo voltou melhor para o segundo tempo, botando a bola no chão, conseguindo sair em velocidade, tendo oportunidade para empatar o jogo. E aí, depois do pênalti, o Botafogo novamente dá uma parada. E aí o Peñarol, novamente num chute de fora da área,
faz um gol, faz o segundo. Para mim, um gesto técnico ruim do John. Uma bola que não vem no ângulo, não vem na gaveta, e o John não faz o melhor movimento para tentar chegar nela, não consegue 2-0. Botafogo conseguiu tomar um gol do Peñarol com um a mais em campo. E depois, ok, ainda ferimentos leves, 2-0. Vida que segue. O Matheus Ponte entrou no lugar do Vitinho justamente pelo risco do Vitinho ser expulso. Em 1 minuto ele toma um amarelo e um vermelho. Faz 2 faltas e é expulso de uma maneira inacreditável. E aí, o que era para ser um jogo de uma administração tranquila, começa a ficar tenso. Tenso. A ponto de o Arthur Jorge precisar tirar o Bastos, porque já tinha um cartão amarelo e estava correndo o risco de tomar o segundo e ficar fora da final, e colocar o único zagueiro do banco como opção, que era o Barbosa, pendurado para a final. Mas o Barbosa entrou muito bem, inclusive participa da jogada do gol do Botafogo. Então o Botafogo perdeu uma chance hoje, principalmente, eu nem me refiro ao primeiro tempo, porque de fato os desfalques pesavam muito, mas no segundo tempo, com a Almada em campo e com superioridade numérica, o Botafogo, se conseguisse colocar mais a bola no chão, um pouco mais de calma e de tranquilidade, o Botafogo não sairia derrotado hoje do Uruguai. Tanto que, numa dessas jogadas, com titulares já presentes, sai o terceiro gol. Barbosa, uma bela bola para o Almada, limpa o marcador vai para o chão, abre do Marlon Freitas, para mim o melhor do Botafogo na noite, que devolve para o Almada. O que decidiu hoje o jogo, os rumos do jogo, foram 2 coisas que decidiram. A vantagem que o Botafogo obteve, claro, condiciona. Você reduz o ritmo, você tem um outro nível de concentração. É meio que natural, é meio que difícil de evitar isso, né? E a segunda coisa que explica é a quantidade de mexidas no time titular. Acho que o Arthur Jorge poderia, por exemplo, ter o Alan, que poderia fazer um papel defensivo melhor do que o Tietê. Acho que o Arthur Jorge demorou, poderia já no primeiro tempo dar um socorro na marcação em cima do Léo, o camisa 8 do Peñarol, tudo passava por ele, mas entendo que eram situações hoje, eram riscos que o Botafogo podia correr. Normal algum nível de tensão, normal algum nível de nervosismo. O Peñarol era franco atirador, não tinha nada a perder, né? Começou a disparar de fora da área. Depois do gol ainda tem uma desatenção do Botafogo, porque aí você fala do relaxamento. 2-1, 6-2 no agregado, acabou, jogo na casa dos 40. O Botafogo ainda toma o gol na saída de bola. Ainda toma o terceiro numa bola pelo alto, Danilo Barbosa dava condição, o camarada saiu na cara do John, fez o 3-1. Mas a vaga é incontestável, a classificação é incontestável, a diferença de qualidade é muito grande e o Botafogo correu os riscos que poderia correr. Até porque poupar alguns jogadores hoje era importante, não só pensando em não perder os pendurados para a decisão, mas também pensando no que vem por aí. O Botafogo tem clássico contra o Vasco, o Botafogo tem uma reta final de Campeonato Brasileiro que será dura contra o Palmeiras, o Botafogo terá, a 4 dias da decisão, uma outra decisão dentro do Allianz Parque, provavelmente, se eles chegarem com essa mesma distância, né, nessa mesma pegada para brigar pelo título brasileiro. Então, também era necessário que o Botafogo hoje fizesse essa administração dos que não jogaram e descansaram e dos que não precisavam forçar o ritmo dentro de campo. O Botafogo está na final, o Botafogo coroa um trabalho que começou com a SAF do John Textor, com investimento e competência. O investimento do Botafogo veio acompanhado de uma boa dose de felicidade nas escolhas dos seus profissionais de scout, de comissão técnica, montagem de elencos. O elenco esse ano, o elenco do ano passado já era um excelente elenco, que acabou perdendo o título brasileiro nas condições que perdeu. O elenco desse ano é ainda melhor. O Botafogo não teria condições no ano passado de chegar numa semifinal de Libertadores e deixar de fora tantos titulares sem que a qualidade do time caísse tanto. Óbvio que caiu, óbvio que sempre vai haver uma queda, mas não poderia fazer isso em 2023, não poderia se dar ao luxo que se deu em 2024. Então é um trabalho, é uma vaga na final que não vem por acaso, que vem com dinheiro, vem. As pessoas vão falar de SAF, vão falar de John Textor, de fair play financeiro, de um monte de coisa. As pessoas podem falar do que quiserem. Agora, não podem deixar de reconhecer a competência do Botafogo, a competência não só dos seus profissionais de scout, de análise de desempenho, a própria competência
do John Textor, por exemplo, ao esperar pelo Arthur Jorge, ao ter a convicção, eu quero o Arthur Jorge. Eu quero esse modelo de jogo, eu quero esse modelo de trabalho. Até correndo risco nessa espera, porque o Botafogo encarou uma pré-Libertadores com um técnico interino, com o Fábio Matias e o Júnior Santos, não se esqueçam, o Botafogo está na final, vamos olhar para trás, muito por causa do que o Júnior Santos, muito pelo que o Júnior Santos fez na pré-Libertadores. O Júnior Santos botou o Botafogo na Libertadores. E o Arthur Jorge chegou, era o plano A, B, C do John Textor, esperou algumas semanas para trazer o Arthur Jorge. Então, o Botafogo chega nessa decisão pelos seus acertos. Não é só pelo seu investimento. Tem muito clube que tem dinheiro e gasta mal. O Botafogo gastou bem e acertou muito mais do que errou ao longo do ano de 2024. Alguns acertos até que vieram como aprendizado dos erros de 2023. Daqui a um mês, a final é contra o Galo. Em um mês, muita coisa acontece, até porque os dois estarão envolvidos em decisões. O Atlético tem 2 jogos de final de Copa do Brasil e o Botafogo tem uma reta final de Campeonato Brasileiro para disputar com o Palmeiras. Acho que como bola jogada, como desempenho de cada equipe, vejo um favoritismo leve para o Botafogo. Mas o Botafogo chega numa final pela primeira vez. O Atlético Mineiro já foi campeão de Libertadores. O Atlético Mineiro tem jogadores muito experimentados, muito rodados, campeões, muita qualidade do meio para frente. E é jogo único. É muito difícil cravar um prognóstico para essa decisão. Uma decisão brasileira, uma decisão inédita e que pode ter um campeão inédito. Botafoguense, perdeu para o Peñarol, time misto, passou um sustinho aqui, outro ali, mas quem é campeão de Libertadores sem passar susto? Tem que festejar e muito essa comemoração. Vai chegar o Natal, mas não vai chegar o bendito 30 de novembro, o dia da decisão em Buenos Aires. Parabéns, Fogão. É tempo de Botafogo. É muito bom ver um gigante como o Botafogo sendo resgatado para o futebol brasileiro, para o futebol mundial. Like no vídeo. Tchau.